Bom dia, terceiro ano. Vamos lá para mais uma semana com essas aulas, sendo as últimas, se Deus quiser, para estarmos presenciais, né? Em agosto, já estamos aí partindo já para a segunda semana de junho, né? Temos mais 3 e aí em agosto estamos juntos. A matéria de filosofia é página 31, tema 5. Está escrito assim: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São representantes de escolas, né, que é a chamada a patrística e a escolástica. E fácil demais, muito tranquilo. O livro de vocês pôs de uma maneira muito bacana e muito fácil de entender. Olha aqui para você ver como que o livro de vocês coloca. A filosofia cristã teve início no século I, no fim do período helenístico, em Alexandria, e proporcionou combinação das culturas, né? Claro, o próprio nome. E se falando em Alexandre o Grande, a gente vai saber que esse período é o período helenístico, né? Que resultou numa cultura com características próprias. Essa convivência possibilitou um intercâmbio cultural que ocasionou a expansão do cristianismo. Durante o longo período em que vigorou a filosofia cristã, a razão foi utilizada para justificar a fé. Essa corrente filosófica é marcada por duas grandes sínteses ocorridas no período diferente, caracterizada pela junção do pensamento grego com o pensamento propagado pelo cristianismo durante seu desenvolvimento. A primeira síntese, conhecida como patrística, ocorrida entre o século II e IV, combina o pensamento de Platão com o cristianismo, tendo como principal representante Santo Agostinho. A segunda, chamada escolástica, ocorrida entre o século XII e o XV, com o pensamento em Aristóteles, com a doutrina cristã bem mais desenvolvida e concluída, e o principal pensador foi São Tomás de Aquino. O que é isso que ele está falando? Ele está falando de todo esse período, que vai do século I até o século XV, e como que as coisas ocorrem, de que maneira. E as pessoas que vão explicar esse período é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E é o quê? A propagação de uma ideologia, de que maneira? Agora a razão junto com a fé. E qual o intuito disso? De propagar muito mais o cristianismo. E isso advindo do quê? Do período helenístico. O período helenístico não foi a mistura, não foi com Alexandre o Grande que pegava as culturas. Todas as vezes que alguém perdia guerra, não virava, eu não falei para vocês que virava prisioneiro, e até a cultura era subjugada. Ele virava escravo e a cultura era subjugada. A partir de Alexandre, não, ele começa então a pegar aquilo que era interessante da cultura e vai agregando. E aí acabou no campo filosófico essa coisa também sendo disseminada. Aí o cristianismo, para ser disseminado, acaba então agregando a razão. Então, esse é o contexto histórico da filosofia. Como que isso ocorre? Agora nós vamos ver um e outro, tanto a patrística quanto a escolástica. A patrística, ela recebe esse nome, que é uma filosofia que foi formulada pelos padres, porque vem de patrística, vem de padre, que vem de pai, então tem essa figura mais voltada para aquela coisa clerical, né? Qual o intuito? Com o intuito de que essa patrística? Combater a descrença. Então, olha aí, ó. Ela atinge a sua plenitude no século IV. Santo Agostinho recebeu destaque por ter condensado alguma das teses mais díspares e contraditórias do pensamento filosófico cristão antes dele se converter realmente ao cristianismo. Por ter vivido um período politicamente conturbado, o que eu sempre falo para vocês, todas as coisas têm muito a ver com o contexto que nós estamos. Quero sempre falar para vocês pensarem dessa maneira. Tem muito a ver com o momento.
Não adianta a gente pegar uma teoria bela, maravilhosa, uma ideologia e tentar trazer para o momento atual. Aquilo serve de plataforma, eu posso andar naquilo, mas tem que contemporaneizar. Então você pode ver, olha aqui, ó, Santo Agostinho, ele vai defender isso, porque, por ter vivido um período politicamente conturbado, o fim do Império Romano, em que se percebeu cercado de incertezas, mostrou um nível avançado de asceticismo e se tornou o nome mais representativo da patrística, além de ter sido o primeiro grande pensador da antiguidade, depois de Aristóteles. Olha aqui. Esses que eu vou ler rápido é porque é só informação, porque o contexto histórico que eu falei, e agora, quando eu for, que é propriamente a teoria, aí eu vou mais devagar. Formulações que perduraram até a redescoberta do pensamento de Aristóteles no século XIII por São Tomás de Aquino. Um pega a teoria, no caso, Santo Agostinho de Platão, São Tomás de Aquino, embasado em Aristóteles, tá? Agora aqui, ó, o que começa? Trazido para a filosofia por influência da leitura de Cícero, pelo neoplatonismo, que preparou a passagem da filosofia helenística para cristão. Agora, Santo Agostinho, considerado um dos maiores oradores da antiguidade, foi professor de retórica, antes de seguir o maniqueísmo. Agora começa. O que é isso? A doutrina que afirma a existência de dois grandes princípios eternos, em eterno conflito, que é o bem e o mal. Embora tenha negado esse princípio posteriormente, ele acaba negando isso, né? O filósofo interessou-se pelos temas do bem e do mal e por assuntos humanistas como a liberdade do ser humano, a sociedade, história e o destino da humanidade. Claro, o momento que ele vivia nessa extremamente conturbado. Então, depois ele vai negar aquilo tudo que ele disse, né? Então, vamos ver o que é isso. O mal e o livre-arbítrio, segundo ele. Segundo Santo Agostinho, o ser humano já nasce pecador e aparenta ter uma tendência natural a aproximar-se do mal. Então ele vai falar que nós nascemos pecador e nós temos uma tendência muito grande àquilo que é ruim. No entanto, inspirando-se em Platão, ele passou a considerar o mal como o quê? Como a ausência do bem. E somente por meio da graça o ser humano poderia afastar-se do mal. Então, quem é que vai ser o responsável? Me desculpe. Vai ser o responsável para tirar isso? É só por meio da graça. Mas aí ele segue de uma outra maneira. Olha aqui, ó. Seguindo a linha desse pensamento, a alma, ela é superior ao corpo. No entanto, por meio do livre-arbítrio, isto é, pela capacidade de agir com bases nos princípios e nos próprios critérios, a vontade humana se sobrepõe aos desígnios da alma. E o ser humano torna-se pecador, podendo se livrar dessa condição apenas por meio da graça divina. Então, isso que está na alma sobrepõe ao corpo, então eu, enquanto um ser que decide, me leva eu a fazer aquilo ou estar próximo do mal. Como é que eu combato isso? Só com a graça divina. Por meio do vínculo com Deus, o ser humano pode voltar-se para si mesmo, para seu recesso íntimo, em busca do bem que o levará à salvação. E aí então, como é que eu me livro disso?
eu passo a ter um vínculo com Deus e aí eu sou capaz, então, no meu, assim, nesse que ele diz aqui, recesso íntimo, eu, então, vou me aproximar, eu vou em busca do bem e aí sim eu vou ser salvo. Porque aí eu tirei toda essa maldade através da graça que vem de Deus. E eu só faço quando eu crio em mim esse momento de recesso íntimo para eu me aproximar de Deus. Porque a minha natureza é falha e sobrepõe a alma os desejos, né, que eu posso colocar assim, essa coisa que é do mal, ela sobrepõe essa vontade. E eu só vou conseguir me livrar disso com a graça de Deus. Aí o autor coloca assim, ó, aristotelismo medieval, escolástica. Então nós só vamos uma partezinha, hoje a aula vai ser bem menor, porque depois eu vou pegando parte a parte, tá? Olha aqui, a escolástica começa a se consolidar com correntes filosóficas do século VIII e IX, no contexto da chamada Renascença Carolíngia. Então, olha aqui, isso aqui, essa parte é legal porque para vocês pegarem. Se eu estou falando de século VIII e IX, eu estou dizendo que é do período medieval. O período medieval foi duramente criticado durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque eles diziam que nesse período era chamado período das trevas. Então veio desmistificar, por isso que ninguém chama mais esse período medieval como período das trevas, devido a isso, com a Renascença Carolíngia e agora com a escolástica, ou seja, teve crescimento. O povo se voltou também para querer, claro, todo voltado para o âmbito clerical, tá? Então olha aqui, ó. No contexto da chamada Renascença Carolíngia, quando há uma valorização da educação e da cultura greco-romana. O ensino é estimulado e novas escolas são construídas, assim como palácio, mosteiros, igreja e os diversos estudos desenvolvidos na civilização helenística são retomados nesse contexto. No campo social, o comércio, o artesanato, as corporações de ofício progridem e se consolidam aos poucos, trazendo como consequência a expansão das cidades. No século X, olha aí, surgem as primeiras universidades, indicando o início de uma época em que o debate de ideias é revigorado e começa a se manifestar a contestação do status quo político e cultural. Apesar de caráter laico, esse novo cenário ainda está sobre a égide teológica, por isso que não foge daquilo que a história conta desse período, da égide teológica cristã, baseado na busca da conciliação fé e razão, tendência que originou-se de modo brando no início da patrística e consolidou-se em seu decurso. Esse estado de coisas começa a mudar no século XIII, quando novos atores entram em cena, trazendo outras concepções. E o maior representante foi São Tomás de Aquino, que induz o pensamento aristotélico. Constrói um dos maiores sistemas filosóficos da Idade Média e, posteriormente, o frade franciscano Guilherme de Ockham, que contesta o pensamento tomista. Então, nós vamos ficar só até aqui, porque depois eu vou falar sobre tomismo, querela das universais, e aí para a gente tendo uma noção maior. Mas o foco é esse, é você saber a diferença entre patrística e escolástica, tá? Aí nós temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Platão e Aristóteles, tá? Fiquem com Deus e até a live, ok? Um beijo, saudades.